Lá em Êxodo, na instituição da Páscoa, quando Deus decidiu ali libertar o povo dele das garras do Egito, do aprisionamento que eles estavam tendo, da escravidão no Egito, ele chamou um grande líder, Moisés, para ir até lá e negociar, falar com o faraó. Mas antes disso, Deus fez promessas para que tudo ocorresse bem. Deus prometeu coisas grandes ao seu povo. Mas quando o povo foi sair do Egito, numa noite onde a 10ª praga viria sobre todo aquele povo, Deus deu uma ordem a Moisés, e Moisés instruiu o povo que o povo deveria entrar em casa, matar um cordeiro e comer aquele cordeiro às pressas, porque pela manhã eles sairiam. Só que o sangue do cordeiro deveria ser passado no batente das portas, nas guardas das portas. E onde tivesse o sangue, a marca do sangue do cordeiro, ali o anjo do Senhor não entraria, porque aquele anjo, ele estava destinado e orientado a matar todos os primogênitos, os filhos mais velhos de toda aquela nação. Mas aquele povo entrou, a Páscoa foi instituída, e a ordem é que eles comessem os pães ázimos, os pães sem fermento, consumissem as ervas amargas, e eles também comessem da carne do cordeiro pascal. Ali foi instituído. Os pães ázimos, nós sabemos que era o corpo sem defeito de Jesus. As ervas amargas, as dores que viriam sobre Cristo. O cordeiro pascal, a entrega do corpo, a morte pelo cordeiro. Mas na instituição da Páscoa, ali foram celebrados 4 momentos marcantes, que fala a respeito das 4 taças que eles deveriam beber ali naquela celebração. Abra sua Bíblia comigo lá em Êxodo, capítulo 6, no versículo 6 e 7, nós vamos ver as promessas que Deus fez àquele povo. Êxodo capítulo 6, versículos 6 e 7, diz assim: portanto, diga aos filhos de Israel: eu sou o Senhor. Vou tirá-los dos trabalhos pesados no Egito, vou livrá-los da escravidão, vou resgatar vocês com braço estendido e com grandes manifestações de juízo. Eu os tomarei por meu povo e serei o seu Deus, e vocês saberão que eu sou o Senhor seu Deus, que os tiro dos trabalhos pesados no Egito. Feche teus olhos, vamos falar com Deus. Peça para Ele falar com você nessa noite. Senhor, meu Deus e Pai, essa é a Tua palavra. Fala, meu Deus, aos nossos corações, conforme, meu Deus, tudo que o Senhor precisa nos dizer nesta noite. Que, meu Deus, nós sejamos como vasos vazios, sendo preenchidos daquilo que o Senhor tem para nos dar, ó Pai, o melhor. Então, meu Deus, preenche as nossas vidas, Pai, com a Tua palavra. Que, meu Deus, essa palavra venha saciar a nossa fome, a nossa sede, para que nós possamos viver o melhor daquilo que o Senhor tem reservado para nós, em nome de Jesus. Diga amém. Pode se assentar no seu lugar. Aqueles 4 cálices que foram servidos ali, e todas as vezes que era celebrada a Páscoa, eles tomavam daqueles 4 cálices. Nós estamos acostumados a ver na ceia do Senhor um cálice e o pão. Mas na Páscoa, toda a Páscoa, eram consumidos 4 cálices. Fala comigo, 4 cálices. Esses 4 cálices, eles falam da missão redentora que Moisés teria com relação ao seu povo, ao povo de Deus. Mas os 4 cálices também falam a respeito das promessas redentoras
que viriam através de Cristo para as nossas vidas, através de Jesus para nós. E nós precisamos entender que aqui não é uma doutrina sendo formada, não é algo novo sendo dito, mas algo que já está descrito na palavra de Deus, e às vezes nas entrelinhas a gente passa batido e parece que é tudo uma coisa só. Mas nós vamos compreender o que eram esses 4 cálices e o que cada um significava em cada momento. Abra a sua Bíblia lá no Evangelho de Lucas, capítulo 22, Lucas capítulo 22, versículo 17, diz assim, você encontrou? Diga amém. E pegando um cálice, depois de ter dado graças, disse: peguem e repartam entre vocês. Tem uma doutrina da Páscoa que ela organiza a Páscoa, organiza a ritualística da Páscoa, é a ordem do culto, a ordem da celebração, como ela deveria acontecer. E ali alimentos eram consumidos na Páscoa, como nós lemos aqui: pão sem fermento, ervas amargas, o cordeiro. Mas também os cálices, eles eram tomados em momentos específicos. E cada cálice tinha um significado. O primeiro deles é esse que nós lemos aqui, que Jesus pegou o cálice e, tendo dado graças, disse: peguem e repartam entre vocês. É o cálice da gratidão e da santificação. Ali era o momento da santificação. O primeiro cálice simbolizava, significava a santificação que nós devemos ter. Lá em Hebreus, capítulo 12, fala que sem a santificação, versículo 14, pode pôr na tela aí, Hebreus 12, 14, procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós precisamos buscar a santificação. O primeiro cálice, tão importante como todos os outros, era o cálice da santificação. O momento de santificar, o momento de buscar a Deus, o momento de agradecer ao Senhor, de se prostrar diante do Senhor. A santificação é necessária nas nossas vidas. E o que nós lemos aqui: sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então nós precisamos santificar as nossas vidas, nos purificar de tudo aquilo que é impuro, buscar a presença de Deus em todos os momentos, estar presente perto do Senhor, querer estar mais perto dele a cada momento. Isso é primordial. O segundo cálice, Lucas 22, um pouquinho mais para frente, versículo 20, diz assim: do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado por vocês. O segundo cálice era o cálice da libertação. Da libertação. O primeiro, ele era voltado para o arrependimento. Nós não oramos a Deus pedindo perdão dos nossos pecados, é o arrependimento. Mas o segundo cálice era o da libertação. E ali ele estava apresentando uma nova aliança, algo novo que estaria sendo proclamado. Porque ali eles viviam ainda no tempo da lei, que estava findando e entrando o tempo da graça. A graça é o favor que nós não merecemos, é algo que nós não merecemos, mas mesmo assim nos é dado. Então o segundo cálice ali apresentado, ele é a libertação e a instituição da nova aliança, a aliança no sangue de Cristo. Em João 8,36, diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente serão livres. Nós seremos livres. E Romanos 6,14 fala a respeito do pecado, que o pecado não tem mais força sobre a nossa vida.
Olha lá, porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Não estão mais debaixo da lei, não está mais sobre o jugo da lei, mas está no tempo da graça. E o tempo da graça faz com que nós sejamos libertos do pecado. Só que quando Jesus estava à mesa, servindo ali, fazendo todo o cerimonial da Páscoa, houve uma interrupção. Houve uma interrupção no meio da celebração da Páscoa. Tudo havia sido preparado, nós falamos no culto pela manhã a respeito da preparação da Páscoa, tudo estava preparado, tudo organizado, mas no meio da celebração, há um problema que ocorre. Jesus fala, o traidor está por perto, o traidor está no meio, e então Jesus começa a dar algumas lições a eles, ensinar algumas coisas, mas a palavra de Deus diz que Jesus ele se retira dali, para ir orar, no meio da celebração da Páscoa, ele se retira e ele vai orar. As ervas amargas ainda não tinham sido consumidas, o cordeiro ainda não tinha sido consumido, a única coisa que havia sido servida ali, foi o pão e aqueles 2 cálices, haviam sido distribuídos, consumidos, compreendidos. E então Jesus ele vai orar, ele se retira para orar. E quando ele vai orar, ele fala para alguns dos seus discípulos, olha, fiquem aqui, que eu vou adiante para orar, mas vocês orem comigo. E a palavra de Deus diz que Jesus vai orar, e ele ora, e ele clama ao Pai. E ele diz algumas coisas a Deus ali. Ele fala algumas coisas para Deus. Ele se debruça, e a palavra de Deus diz que dos poros dele, da pele dele, saíam como gotas de sangue. Hoje nós sabemos que isso é explicado pela ciência, pela medicina, quando a pessoa sofre um estresse extremamente elevado, situações muito problemáticas, dificuldades muito grandes, que a mente não é capaz de suportar, o corpo, ele coloca para fora sangue através dos poros. Agora imagine o nível de estresse que Jesus estava vivendo ali, sabendo o que viria pela frente, sabendo pelo que ele iria e ele precisava passar, e ele ora a Deus. Lucas capítulo 22, versículo 39, olha só o que Jesus fala ali. E saindo Jesus, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse, orem para que vocês não caiam em tentação. Ele por sua vez se afastou um pouco, e de joelhos orava, dizendo, Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Fala comigo, terceiro cálice. Era o cálice para ser tomado lá na celebração da Páscoa. Mas Jesus ele fala, se possível, afasta de mim esse cálice. O terceiro cálice era o cálice da redenção. A redenção, ela era obtida através da morte do cordeiro. A redenção era obtida através da morte de animais, onde as pessoas eram redimidas com o derramamento do sangue. Elas obtinham o perdão por causa do derramamento do sangue. Elas eram inocentadas porque o preço estava sendo pago. E Jesus ele sabe pelo que ele vai passar, e ele fala, eu sei o que vem pela frente, mas Pai, se possível, passa de mim esse cálice. O cálice da redenção era o cálice da morte, mas não era uma simples morte, como se a morte fosse algo simples, mas era uma morte com muita dor, com muito sofrimento, com muita angústia. Tanto é que Jesus já estava passando as angústias naquela noite, antes mesmo de sofrer as dores das chibatadas, das cuspidas, da humilhação, da coroa de espinhos. Antes mesmo, Jesus já estava sofrendo naquela noite.
E ele fala ao Pai: se possível, passa de mim esse cálice. Isaías 53, versículo 5. Isaías 53, 5 fala que ele foi traspassado. Olha só, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades, por causa da nossa injustiça. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Isaías previu tudo, Deus mostrou para ele. Por causa do sofrimento de Cristo, nós teríamos vida. E em Gálatas 3,13, fala a respeito do resgate, a respeito dessa redenção. Gálatas 3,13 diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. A morte que estava preparada para Jesus era a morte dos malditos, alguém que não tinha pecado, alguém que não tinha erros, alguém puro, sem falhas, morreu por mim e por você. Nós cantamos aqui, a única coisa que nós tínhamos para oferecer para o Senhor eram os nossos pecados, e mesmo assim o Senhor aceitou. A única coisa que a gente tinha para entregar para o Senhor era a porcaria da nossa vida, mas mesmo assim o Senhor aceitou. O Senhor levou sobre si todas as nossas dores, todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades. Toda a maldição que era para ser lançada sobre nós, foi sobre Ele, naquela morte na cruz. O terceiro cálice, era o cálice da redenção. Mas o último cálice, qual seria o último cálice? Foi tentado dar para Ele. Na cruz, quando Jesus estava na cruz, foi tentado dar a Ele, quando Ele fala: eu tenho sede. Tentaram dar a Ele ali o vinagre, e quando tocou a boca dele, ele recusou aquilo, porque não era o momento, não era a hora ainda de tomar o último cálice. Lucas, capítulo 22, versículo 18, ele fala a respeito disso. Lucas 22, 18 diz assim: pois eu digo a vocês que de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. O último cálice é para o tempo futuro. O último cálice daquela Páscoa que foi celebrada, como precisava ser celebrada, é para o tempo futuro. Ainda não é nem para a nossa época, é para o tempo futuro. É para o que vem pela frente ainda. Apocalipse 19, 9, coloque aí para mim. Aleluia. Então o anjo me disse: escreva, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Bem-aventurados, alegres, felizes, jubilosos são aqueles que vão participar das bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro é lá quando nós estivermos com Cristo. As bodas do Cordeiro é quando nós alcançarmos o fim, quando a igreja for arrebatada, quando nós subirmos aos céus. Bem-aventurados aqueles que participarem, que são chamados às bodas do Cordeiro. Bem-aventurado você que é convidado a estar nos céus. Bem-aventurado é você que é chamado por Ele para você participar desta grande festa. Feliz é você que tem sido chamado por Deus para participar dessa celebração. E Apocalipse 21, 3. 21, 3 se cumpre aquilo que nós lemos lá no começo, das promessas feitas lá em Êxodo. Então ouvi uma voz que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles.
Lá em Êxodo, Deus falou: vocês serão o meu povo, e eu serei o Deus de vocês. Então, a última promessa, do último cálice, vai se cumprir lá na vida futura, lá no porvir, lá quando nós estivermos com Cristo. Ele será definitivamente o nosso Deus. Nós seremos definitivamente povo escolhido, remido, lavado no sangue de Cristo, para vivermos com Ele. Oh Deus, Ele nos santificou, com a morte dEle, Ele nos santificou, nós fomos santificados. Não somos nós que somos capazes de nos santificar, mas quando nós colocamos as nossas vidas nas mãos de Cristo, é porque nós estamos falando: o Senhor fez o sacrifício necessário, o Senhor pagou o preço que precisava ser pago, então a nossa vida pertence a Ti, então é Ele quem nos santifica. Ele nos libertou, Ele nos libertou. Nós somos libertos do pecado, nós somos libertos da morte eterna, nós fomos libertos do fogo do inferno, porque Jesus se sacrificou por nós, porque Ele entregou tudo por nós. Aleluia! Ele nos redimiu. Toda a carta que estava contra nós, e a pastora falou aqui na ministração do louvor, que toda cédula contrária às nossas vidas foi cancelada, tudo foi jogado, lançado no mar do esquecimento. Foi isso que ela falou, foi esse o termo que você usou aqui, meu amor, que todos os nossos pecados Deus lançou no mar do esquecimento. Nós fomos redimidos, e nós estamos com Ele, e o reino dEle virá sobre as nossas vidas. Ele nos chama, Ele nos chama para nós vivermos no reino, Ele nos chama para nós vivermos com Ele, juntos a Ele, unidos a Ele, vivendo o melhor que Ele tem para nós. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 34, Mateus 25, 34, diz assim, aleluia: então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Venham benditos do meu Pai, venham para herdar a herança, o reino que já está preparado, não é de agora, desde a fundação do mundo, desde o início dos tempos, tudo já foi preparado. Fala comigo: tudo está preparado, está tudo preparado para você. Está preparado, a herança foi preparada para você. Nós precisamos estar preparados para herdar a herança que foi prometida para nós. Somos nós que precisamos nos preparar. Nós precisamos caminhar com Cristo. Nós precisamos entender que todo sofrimento Ele já levou, todas as dores foram lançadas sobre Ele, os cálices que eram terríveis Ele tomou, toda a dor Ele tomou sobre si. Aleluia! Ele se fez o cordeiro que deveria ser consumido naquele dia. As ervas amargas foi o grande sacrifício dele, as dores que ele sentiu. O pão era o próprio corpo, e o cálice que nós lembramos e que nós celebramos foi o derramamento do sangue dele. Aleluia! A cada cálice Ele nos trouxe para mais perto, a cada cálice Ele nos atraiu para mais perto dele. E nós podemos hoje declarar que nós somos de Cristo, que nós pertencemos ao Senhor. Você pode declarar isso? Você pode dizer: eu sou de Cristo? Diga: eu sou de Cristo, eu pertenço a Deus. Aleluia!